Juiz diz que Francisco Bergoglio não é o Papa. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Novo Testamento da Bíblia do século XVIII. O Novo Testamento, volume 1, traz os 4 evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Assim você acompanha a vida e os ensinamentos de Jesus e o começo da nossa igreja. A Bíblia do século XVIII foi traduzida da Vulgata em latim para o português, sem modernismo e sem comunismo. Adquira já o Novo Testamento, volume 1, na lojinha da paróquia. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Atenção, porque a edição é limitada, está acabando e não será relançada. Bíblia do século XVIII, agora você vai saber exatamente o que Jesus disse. O juiz Angelo Giorgiani disse que Francisco não é o Papa. O juiz é muito conhecido na Itália por julgar casos contra a máfia italiana. Angelo disse num discurso em público na semana passada: há apenas um Papa, Bento XVI. Bergoglio é um cardeal vestido de branco, cúmplice da nova ordem mundial. O juiz é muito acostumado com as artimanhas e os crimes da máfia italiana e então analisou a renúncia, entre aspas, de Bento XVI em entrevista ao jornal Libero Quotidiano. O juiz explica em detalhes porque Bento XVI continua sendo Papa e Bergoglio é apenas um cardeal vestido de branco. Essa entrevista confirma tudo que eu tenho dito aqui no canal, gente. Há 3 anos, outras vozes estão se levantando no mundo todo, cada vez mais. E dessa vez isso está sendo dito por um juiz especializado em crimes e complôs da nova ordem mundial. Vamos ver a entrevista do juiz. Acompanhei essa história e estou absolutamente convencido que Bento XVI elaborou um ato de renúncia ao papado que é totalmente nulo e sem efeito. Um verdadeiro coquetel de invalidez jurídica que se descobre com o tempo. Só para citar o mais conhecido, na declaração de 2013 ele renunciou, em vez do munus pietrino, ao ministerium, ou seja, ele renunciou ao exercício prático do poder. Isso não implica renunciar ao papado. No máximo, poderia significar a delegação a alguns bispos de algumas funções práticas. Os erros triviais de latim no documento, vindos de um latinista refinado como ele, são obviamente uma forma de manter a atenção no ato jurídico, sem mencionar sua conduta nos últimos 8 anos. Basta lembrar como ele sempre repete que o Papa é um, sem nunca declarar qual dos dois é o Papa. Por que o senhor diz que Bergoglio é um cardeal vestido de branco? Porque se o Papa Bento XVI não abdicou do trono, como é evidente, o conclave de 2013 foi completamente inválido e elegeu um cardeal que continua sendo cardeal. Portanto, Bergoglio é um antipapa, como houve tantos outros na história da igreja. Juiz, parece que o clero não leva isso aí muito a sério. Na verdade, é muito sério. Alguns clérigos temem ser excomungados, mas a excomunhão de um antipapa não vale nada. Outros pensam que com a renúncia ou morte do cardeal Bergoglio, um novo conclave pode consertar as coisas. Mas se o colégio de cardeais hoje tem 80 novos cardeais nomeados por Bergoglio, eles não são verdadeiros cardeais e, portanto, não têm o direito de eleger um novo papa. Portanto, a linha de sucessão depois de Francisco seria toda composta de antipapas. A história o demonstra. Na primeira metade do século XII, o antipapa Anacleto II reinou por 8 anos e, após sua morte, foi sucedido por Victor IV, outro antipapa, até que São Bernardo de Claraval o destituiu, restaurando uma linha de sucessão papal legítima. Muitos católicos reclamam continuamente das reformas de Francisco. Agora temem pela missa em latim, visto que Bergoglio parece querer limitar sua celebração, revogando o moto próprio de Bento XVI, o Summorum Pontificum. E com o que eles estão surpresos? Como você acha que Bergoglio pode ser o verdadeiro Papa se ele está demolindo a identidade católica desde os seus fundamentos? E, paradoxalmente, os católicos conservadores se desesperam com suas medidas em vez de verificar se ele tem o que é preciso para ser Papa. Não é possível se preocupar com os efeitos sem investigar as causas. Juiz Giorgiani, muitos leigos continuam indiferentes a essa questão.
Um grande erro. Um Papa tem um papel fundamental na política de todo mundo. Pensemos apenas no papel desempenhado por João Paulo II no colapso do comunismo. O Papa é um líder político com influência sobre mais de 1 bilhão de pessoas. Ele condiciona fortemente a política internacional. Nesse sentido, o senhor diria que Jorge Mário Bergoglio é um patrocinador da nova ordem mundial? Ele próprio declarou recentemente ao jornal La Estampa, de 15 de março de 2021, não devemos desperdiçar a pandemia, mas utilizá-la para construir uma nova ordem mundial. Precisa ser mais claro que isso? Na verdade, Bergoglio insiste continuamente nesse diálogo interreligioso. Esse diálogo tem sido usado como uma desculpa para aniquilar a identidade católica e fazer da igreja o recipiente de uma nova religião globalista. Um processo completamente reverso com respeito à singularidade da revelação de Jesus Cristo. Mas basta olhar para a posição assumida pela igreja durante a pandemia. Bergoglio privou muitas pessoas dos confortos mínimos da fé, fechando as igrejas e negando os sacramentos até mesmo aos moribundos. Católicos, abram o olho, tem muita gente indo na igreja do antipapa e não na igreja católica apostólica romana verdadeira. Cuidado! A igreja do antipapa é consagrada a deuses pagãos, a mãe terra, a Pachamama, e um católico de verdade não pode nem pisar nesse solo herético. Não há esperança no próximo papa, porque dessa vez a igreja foi infiltrada, tomada por comunistas, maçons, globalistas e até satanistas. A saída é você rezar em casa, na sua igreja doméstica, para onde Jesus te levou a salvo de todas essas heresias, continuando a ser católico apostólico romano na sua casa, nesses tempos que são os últimos, os tempos do Apocalipse.